Havendo número legal, declaro aberta a reunião ordinária desse COLEN do Conselho Superior do Ministério Público. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Senhora secretária, para ler a ata. Todos de acordo? Dispensada a leitura. Leitura do expediente de comunicações do presidente. Memorando 120/2012, subju, encaminha a cópia do despacho 173/2012, determinando o arquivamento do procedimento 28.816/2011, subju. Memorando 188/2012, Corregedoria Geral do Ministério Público, encaminha relatório das comunicações de suspeições dos membros do Ministério Público de entrância especial e de primeira entrância, referente ao mês de março de 2012. O memorando 192/2012, do Dr. Nicolau Libório dos Santos Filho, encaminha a cópia dos ofícios 017 e 018/2012, da Promotoria de Justiça de Autazes, comunicando a inexistência de unidade específica para o cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, bem como entidade de acolhimento institucional e familiar na comarca de Autazes. Memorando número 200/2012, Corregedoria Geral do Ministério Público, Dr. Nicolau Libório, encaminha a cópia do ofício 08/2012, comunicando a inexistência de unidade específica para o cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade na comarca de Juruá. Ofícios 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 2012, 78.11. O Dr. Ronaldo Andrade comunica a prorrogação dos prazos para a conclusão dos inquéritos civis 043, 049, 061, 062, 067, 070, de 2008, 013, 017, 018, 020, 022, 026, 027, 044 e 051, de 2009. Ofícios número 123, 127, 128, 130, 132, 136, 137, 138 de 2012, a doutora Neide Regina Trindade comunica a prorrogação de prazo para a conclusão dos inquéritos civis 031, 032, 033, 034, 035, 036 e 050 de 2008 e o 020 de 2009. Ofícios números 045, 054, 055, 056, 057, 058 e 059 de 2012, a doutora Carolina Monteiro Chagas Maia comunica a prorrogação de prazo para a conclusão dos inquéritos civis 043, 049, 071 de 2008, 028, 038 e 048 de 2010 e o 05 de 2011. Ofício 037, 039, 044 de 2012, a doutora Cristiane Araújo comunica a instalação dos procedimentos preparatórios número 01, 02, 03 de 2012. Ofício 090 e 127 de 2012, a doutora Eliane Mônica Guedes de Freitas comunica a prorrogação dos prazos para a conclusão dos procedimentos preparatórios 051 e 054 de 2011. Ofício 164 de 2012, a doutora Eliane Mônica comunica o encaminhamento da distribuição 245 de 2012 ao CAUCRIM. Ofício 043 de 2012, doutor Flávio Mota Moraes Silveira encaminha o ofício 035 de 2012, que comunica a não prorrogação dos inquéritos civil vencido, bem como a preparação de ação civil pública referente ao mesmo. Ofício 059 de 2012, Dr. Flávio Mota Moraes Silveira comunica a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito civil número 06 de 2011. Ofício 045 de 2012, Dr. Leonardo Abinader Nobre informa que estão em trâmite um inquérito civil
03/2012, que está em trâmite. O inquérito civil 03/2012, que trata da falta de unidade própria para a internação de menores infratores em Itacoatiara. Ofício 105/2012, a doutora Cláudia Raposo da Câmara comunica a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito civil 04/2011. Ofício 061/2011, a doutora Sheila Andrade comunica a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito civil 021/2009. Ofício 106/2012, doutor Lincoln Alencar de Queiroz comunica a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito civil 019/2011. Comunicações dos conselheiros. Alguém gostaria de... Doutora Maria José Nazaré, com a palavra. Excelência, bom dia a todos. Só para parabenizar a administração e informar os demais conselheiros que hoje todos os promotores que atuam na CAU Prodedic, bem como acho que no criminal, exceto o JEC, e parte do cível já tem um agente técnico. Então, por que eu estou informando isso? Porque eu requisitei a informação e a diretora Vivian da Silva Donato Lopes encaminhou, mostrando quantos tem em cada promotoria. E normalmente nas promotorias aqui da casa tem o agente técnico e ou um agente de apoio ou um agente de serviço. Isso por quê? Para que efetivamente nós possamos cobrar que se cumpram mais as normas, efetivamente porque já tem agora um auxiliar técnico à disposição de cada promotor. Era isso. Como eu cobrei muito isso da presidência desse conselho, eu estou agora comunicando aos colegas, colocando à disposição a lista, tá? De todo, não só desse, mas de toda a instituição, para verem e informando que o quadro já está completo. E ainda, senhor presidente, dizer a Vossa Excelência que analise a possibilidade de que um outro colega do Conselho se candidate à secretaria, porque está meio impossível continuar lá. Sem técnico nenhum. Eu estou na Câmara Civil, e a demanda está maior, está bem sempre é maior normalmente nas cíveis do que nas criminais reunidas, isso aí é fato, comprovado. Mas agora está numa fase bem alta de demanda com os processos virtuais, né? Então, chega de 10 agravos, fora as outras 30, 40 apelação. Então, quando vence 10, 15, 20. Está um tanto quanto sobre difícil esse assunto, trabalhar. Doutora, enquanto a gente não tem condições de colocar um corpo técnico à disposição do Conselho, eu vou verificar a possibilidade de disponibilizar um agente técnico jurídico para auxiliar na Secretaria do Conselho. Ainda agradeço, porque, por exemplo, hoje eu teria que verificar 90 processos, porque vem de tudo para a Secretaria. Vem processos que... Daí, o doutor Libório, o doutor Caio, tem um que vai ser relatado hoje, que é de uma decisão do Procurador-Geral, que não tem nada a ver com o Conselho, e que é distribuído, porque não existe, não tem como se fazer uma prévia do que é do Conselho, do que é do Colégio, para fazer. Outra coisa, Excelência, que eu também pediria o apoio de Vossa Excelência, é o programa na Secretaria para que não entrassem processos que tratem do mesmo assunto, fossem distribuídos. O doutor Libório vai apreciar, o conselheiro doutor Libório vai apreciar um processo que eu também tenho um. Eu vi que o conselheiro doutor Flávio vai apreciar também um processo que também eu já devolvi um para o promotor. Então, estão vindo processos em duplicidade. Se o sistema tivesse uma forma de controle, isso serve até para cá o Prodedic, se me permite a doutora Maria José, não ocorreria tantas coisas assim. Mas, afora isso, vem desde o ofício. E, por não ter uma supervisão maior, por falta de condições na secretaria, vai distribuído tudo. Então, seria eu vou entrar em contato forma, além do técnico, um programa também que possa melhorar. Para verificar se há possibilidade, quando houver a repetitividade do pedido, que seja distribuído ao mesmo conselheiro. No mínimo, já seria bom. Doutora Maria José Aquino com a palavra. Só um comentário em relação a essa repetição. Na verdade, a gente tem um problema de origem. Quem passou por coordenador
Doutor Roque, um documento chega, eu acho que não está, começa também por aí, manda para determinado setor com cópia para outro. Os dois instauram procedimentos. Não, nesse caso foram 3. Eu acho que o ofício, o requerimento deve ser encaminhado para uma coordenadoria. Se lá distribuída achar que há outro assunto que mereça, isso é feito pelo órgão de execução. Que esse desmembramento seja feito por um órgão de execução. E olha o equívoco de Mas aí é que está. Hoje, essa, me permite uma parte, é que o próprio CNMP, se a doutora Maria José me pode falar mais propriedade que eu, minha coordenadora, retirou das coordenadorias qualquer função de execução. Foi isso, doutora? Eu estou aqui esperando a oportunidade. Não fale. Doutora Maria José Aquino com a palavra. Bom dia a todos. A duplicidade é uma questão realmente que nós temos por não ter um programa e não ter uma Eu acho que não está ligado seu microfone. Nós não temos, desculpa, a questão da duplicidade de investigações é porque nós não temos uma triagem. A triagem é feita quando feita pela memória. Nós lembramos que eu já passei para alguém aquele determinada situação. E hoje, com a situação de que o coordenador não pode mais despachar no sentido de não dar andamento, ou indeferir ou não, enviamos sempre para um promotor de justiça. E o órgão de execução é ele que caberá, inclusive, encaminhar até a outro setor. Quando tem os promotores na cidadania, costumam fazer isso. A maior reclamação que nós temos dos promotores é justamente quanto a esta duplicidade. Então, nós precisamos realmente ter um mecanismo de triagem melhor. E, às vezes, aparentemente, parece ser coisa distinta pelo reclamante, a forma como relata, e depois verifica-se que antes alguém já tomou conhecimento, que há algum precedente. E quando isto deve ser juntado, mas sempre promovido pelo próprio órgão de execução. A coordenação não tem um controle destes procedimentos, nós não temos um programa, gostaria de ter, teria que ser feito na medida do possível, nós temos uma listagem em que os servidores colocam o assunto e contra quem as partes. E nós nos baseamos nisso, que é uma coisa realmente muito rudimentar, muito precária. Eu vou me reunir com o DETIC e vamos verificar uma possibilidade de ser, no próprio Arquimedes, já se fazer essa triagem. De informações, porque essa triagem hoje é feita com base com palavras-chave, com alguma coisa que vincule aquele documento. Dentro desse E diálogo. aí, para ser feita até a distribuição, baseado mesmo como se faz, por conexão, por dependência, neste aspecto. Outra situação, eu gostaria... Posso só falar um pouquinho sobre Pois isso? não. Eu acho que surgem os problemas e a gente vai tendo algumas ideias. Não necessariamente essas ideias no final possam dar um resultado esperado, positivo, mas é apenas uma ideia. Eu acho que a gente tem que avançar sempre. Eu tenho dito aqui em algumas oportunidades que nós estamos sendo produtivos, mas pouco eficientes. Essa pouca eficiência se dá pelo varejismo pelo qual estamos atuando. E esse varejismo, que eu quero dizer, se eu estou inovando uma palavra, mas é porque é o seguinte, nós estamos atacando demais no varejo, né? Ou seja, isso é conduzido inclusive pelo próprio Conselho Nacional. No nosso sistema de produtividade, hoje todos nós estamos preocupados. Eu fico, às vezes, acho que minha produtividade é até relativamente dentro da média, não estou acima, não quero ser melhor que ninguém, mas é constrangedor você ver alguém que tem uma mesma atividade sua ter uma produtividade muito baixa. Na verdade, a gente teria que talvez estabelecer, principalmente dentro das promotorias, algum mecanismo em que eu possa atribuir pesos diferentes às atividades que são diferentes.
um pequeno procedimento, um ato num pequeno procedimento, ele tem o mesmo valor de um outro ato no tribunal do júri ou de uma ação civil pública de maior complexidade. Talvez a gente tenha que pensar, eu gosto da inovação, sabe? Eu acho que a mesmice, repetir as coisas, leva sempre ao mesmo caminho. Se todo dia eu caminhar... Os mares dantes nunca navegado. Eu acho que isso é fundamental. Porque você... Claro que muitas vezes você vai correr risco de naufragar, navegar por mares. Mas, em compensação, as conquistas são muito mais interessantes, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a dar, talvez, uma contribuição ao Conselho Nacional, nesse sentido de dizer, olha, nós estamos adotando o sistema de vocês, mas nós também estabelecemos um sistema diferenciado. Porque, assim, a gente às vezes acaba sendo injusto com algumas promotorias especializadas, e alguns, digo nem promotoria, mas com promotores especializados, que às vezes pegam uma causa de altíssima complexidade, no entanto, no final do mês, a sua produtividade foi lá embaixo, porque ele se dedicou uma semana inteira àquela causa de altíssima complexidade. E aí, aquele promotor que atuou naqueles procedimentos absolutamente simples, com pouca dificuldade intelectual, de esforço físico, etc. No entanto, aquela atividade de complexidade e de não complexidade tiveram exatamente o mesmo peso. Talvez a gente possa começar, Excelência, a contribuir para que o Ministério Público seja mais efetivo e menos produtivo. Produtividade, promoção. Porque não há nada que impeça essa valoração. Não, nada que impeça. Eu acho que nós temos que talvez sentarmos num grupo de trabalho, em pessoas... Para valorar isso aí. Para começar a discutir um processo de valoração, em que você tenha lá uma nota de 0 a 10 e que possa gradativamente colocar isso. Eu acho que vale a pena. Boa ideia. Muito boa ideia. Mais alguém? Eu gostaria de continuar. Sim, desculpe, doutora Maria José. Não, era só uma doutora parte. Maria José Aquino, retorno a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, é sobre a especialização também das promotorias, que isso tem sido cobrado. E agora, quando eu retornei, fiz um levantamento sobre as diversas comissões que é junto ao Conselho Nacional, as comissões que há tanto da questão deficiente idoso, quanto de educação deficiente idoso, patrimônio e a outra consumidor. Estas comissões, a tendência, isto é uma decisão tanto dos procuradores gerais de justiça junto do Conselho Nacional, sempre criar esses grupos. O apoio que está vindo do Conselho Nacional com reuniões, como o ano passado eu estive em reuniões, a doutora Liane Mônica esteve em reuniões de educação, a doutora Guiomar e Cláudia Câmara na saúde também, doutora Delisa no idoso. Esses esforços todos no âmbito nacional é no sentido de que os ministérios públicos observem essas especializações. Eu acho que essas especializações também iriam contribuir para nós termos um melhor controle, uma distribuição, e não haveria tanta repetição, porque ficaria restrito a um grupo de dois órgãos de execução. Então, eu gostaria de saber como está esse estudo. A Subju, Excelência, já está concluindo, mas a pedido meu, há uma proposta que foi do Dr. Públio Caio, que seria especialização só de educação e de saúde. Exatamente nesse sentido, eu pedi que o Dr. Darlan fizesse também com relação a outras questões que eu entendo que merecem a especialização e um cuidado maior do Ministério Público. Fui a idoso, e nós estamos elaborando deficiente, várias situações que por isso que ainda não saíram as duas, porque não seria muito lógico a gente especializar duas e deixar as demais
pendentes. Eu peço licença ao senhor, então, para colaborar pela coordenação, enviar justamente este levantamento que eu fiz e as orientações, que é da própria Comissão Nacional de Direitos Humanos, já que é um órgão vinculado, tanto ela está aos procuradores gerais, Conselho Nacional de Procuradores Gerais, quanto ao Conselho Nacional. Eu só agradeço e muito a colaboração de Vossa Excelência, porque vai nos ajudar bastante. Certo, porque nós precisamos, e isto iria tanto dirimir questões que hoje nós temos, até questões que há sempre conflito de atribuições, e quanto à questão da triagem ou da distribuição, esta semana eu tive um caso interessante, referente a uma reclamação referente aos flanelinhas que estão exigindo mesmo, exige uma verdadeira extorsão. Isso já veio do meio ambiente. Do meio ambiente, o coordenador, o nosso colega doutor Mauro, atendendo o promotor um dos promotores do urbanismo, entendeu que não seria de urbanismo, uma reclamação referente à Ponta Negra, que chega a cobrar R$10 por estacionamento, para estacionar o carro, né, ficar na rua. E foi para a coordenação. E eu entendo que isso seria para a área criminal. Porque estão o quê? Não são licenciados, a atividade de flanelinha não existe essa atividade. E vai alguém estacionar o carro na rua e as pessoas, não é só um que está reclamando, que disse, pediu R$10, se não desse R$10, depois teria seu carro arranhado e voltou, encontrou seu carro arranhado. Então isso é extorsão. E encontra mesmo. Mas há várias nuances, eu acredito, eu não tenho acesso a isso, aos dados do seu processo, mas há várias nuances que eu acho que ensejaria não só a criminal, mas várias coordenadorias aí para trabalhar em conjunto. Sim, para trabalhar em conjunto, junto ao poder público, até para, primeiro, policiamento, depois verificar, regulamentar o estacionamento, seria mais um trabalho no âmbito político, mas no âmbito do combate de imediato... Não dá jeito, porque eles arranham mesmo o carro. Não tem como você botar um policial perto de cada carro ali, porque eles fazem isso e ameaçam e fazem realmente isso aí. Vamos verificar, mas nós doutora, temos essas situações que não sabemos. Sim. Daí eu acredito que seria um trabalho conjunto dessas coordenadorias para que cada uma, dentro do âmbito de suas atribuições, pudesse agir. E agir coordenadamente. Tendo a faixa azul, se eu não me engano. E outra situação que eu gostaria aqui, junto ao Conselho, é que eu estou vendo alguns processos, vou concluir, depois deixo com o senhor, alguns pedidos de prorrogação de inquéritos, que 2008 aqui, 2009, eu acho que isto, aqui como tem um que é referente à minha coordenadoria, eu vou verificar, mas eu acho que seria a hora do Conselho também ver o motivo. 2008, nós estamos em 2012, 4 anos só de instauração do inquérito, sem contar o tempo que deve ter ficado como procedimento. Seria bom nós verificarmos isto. Foi tratado já em outras reuniões, exatamente para as coordenações fazerem isso. Sim. Permite na parte disso? Pois não. Quando foi tratado esse assunto aqui, eu trouxe até aqui à baila um julgado do ministro Humberto Martins, dando a possibilidade de ter 4 ad eterno. Excelência, que eu fui ler a legislação de outros estados. Então, é possível, e aí depende de cada conselho, fixar prazos mínimos dentro desse ad eterno que a lei diz. Tem conselhos que dão prazo de 4 anos, como limites. Eu estou elaborando, então, doutora Marizá Nazaré e senhores membros do Conselho, eu estou elaborando, eu cheguei agora, estou substituindo temporariamente o subprocurador administrativo, e encontrei na minha mesa lá, na mesa da SUBEDEM, processos com a duração já além do razoável. Eu peguei uma resolução do Conselho Nacional, e estou concluindo, eu acredito que hoje, estipulando um prazo sobre a duração razoável do processo.
no âmbito administrativo aqui, estou fixando esse prazo em 120 dias. Para, o prazo para manifestação de cada setor, que varia devido à complexidade de alguns processos, esse prazo varia de 5 até 10 dias, para que ele tenha alguma manifestação do setor, ele não pode ficar no setor ad eterno. As peculiaridades serão decididas em despacho fundamentado do subprocurador administrativo, e a duração final desse processo total não pode exceder 120 dias sob pena de responsabilidade. Essa questão aí, eu acredito que pode ser usada a própria resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que estabelece, não um prazo, mas estabelece que todo o processo no âmbito do Ministério Público brasileiro, ele deve ter uma duração razoável. Eu acho que com um processo com 5 anos, 4 anos, no mínimo, merece uma justificativa a este Conselho no pedido de prorrogação. E que a prorrogação seja feita fundamentadamente. Sim. Eu vejo, porque nós recebemos a comunicação, mas não sabemos o motivo. Será que falta uma perícia? Ou eu estou vendo a situação atual, inclusive aqui da Promotoria de Justiça aqui, que é a do patrimônio público, que o titular é o doutor Ronaldo, eu não lembro o número, está um caos. Eu pedi, inclusive, que a doutora Vandete está fazendo um levantamento, que depois eu vou trazer a Vossa Excelência esse conselho. Outra situação, Excelência, me permite... Procedimentos 2008, que não foi nem juntado nada. Excelência, me permite uma parte desse tema aí? Sobre isso, inclusive, nós não temos conhecimento aqui se esse pedido, esse processo de 2008, como por exemplo esse dessa promotoria citada e referida pela doutora Maria José Aquino, se ele já foi prorrogado, se isso já é a prorrogação da prorrogação da prorrogação, ou se de 2008, agora em 2012, após ter dormido aí 4 anos de esplêndido, que ele vem prorrogar a primeira vez. Porque aí é isso, quando você vai analisar no arquivamento, você diz, não, o cara agiu certo de 2012 para cá, mas ele deixou dormir isso aqui 4 anos, entendeu o valor. Por isso uma situação que a doutora Mazé Nazaré tem. Eu vou aguardar então o relatório de cada coordenadoria sobre esse assunto, já que foi decidido dessa forma. E ainda, desculpe a discussão está se prolongando muito, mas só que eu não vi, a coordenação é da doutora Aquino, mas eu não vi Vossa Excelência se referir a alguma coisa sobre a questão das promotorias de patrimônio público. E eu comentei aqui nesse conselho a questão das eleições que vem, questão da lei da ficha limpa, a possibilidade, a viabilidade, e eu comentei isso com a doutora Aquino também, antes dela sair de férias, de criar uma coordenação específica, porque vai ser o calcanhar de Aquiles nosso, por ocasião das eleições. Vão cobrar tudo, vão dar entrada em representações todo dia aqui, os políticos vão começar a fazer, né? E não demora muito, o eleitoral está às portas aí. Esse entendimento da coordenadora, nós vamos aguardar a manifestação da doutora Maria Aquino. Se Vossa Excelência pudesse, a doutora Aquino, concordar com isso, eu estive conversando com ela, colocar nesse estudo de Vossa Excelência uma coordenação exclusiva das promotorias de improbidade, talvez juntar com a de Fazenda, tentar assemelhar alguma coisa, porque na verdade é uma promotoria, é uma coordenação muito grande e muito ampla. Essa do CAU Prodedic. É assim, abrange o universo quase todo. Eu tenho conversado isso, doutora Nazaré, já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o procurador-geral, com o doutor Francisco Cruz, a este respeito. Até porque hoje patrimônio, as promotorias de patrimônio, mesmo no conselho, na coordenação, ela saiu da Coordenação Nacional de Direitos Humanos, ela está junto à de combate ao crime organizado. Os encontros, que houve um encontro o ano passado, inclusive a doutora Neide viajou na companhia do doutor Fábio Monteiro, porque nacionalmente essas promotorias estão para o combate do crime organizado. Mas, por outro lado, a nossa maior dificuldade não é a coordenação, a nossa maior dificuldade, porque são promotorias que, historicamente, seus promotores se afastam. São promotorias que sempre o promotor está acumulando. É um promotor acumulando com a quantidade de trabalho, de demanda que tem.
nós temos uma situação que o corregedor é do conhecimento e que já foi pedido mutirão, já foi oferecido a técnico, assessor extra para estas promotorias, porque infelizmente, historicamente, é uma promotoria, são promotorias que costumam ficar sendo momentaneamente preenchidas por colegas do interior e que vêm, passam 1 mês, 2 meses, 3 meses e termina não fazendo nada de positivo realmente para dar celeridade àqueles processos, porque vem um, daqui a pouco está outro, daqui a pouco está outro. São promotorias que, quando houvesse um afastamento, como nós temos o caso do colega doutor Edgar, que tivesse um promotor para ela e que fosse para ficar o tempo que ele está afastado, devido às peculiaridades dessas promotorias. A grande dificuldade é este rodízio que nós temos, porque na promotoria da doutora Neide, nós não temos esta dificuldade, porque ela permanece aí. Ela é uma promotoria que só houve esporadicamente nos seus afastamentos de férias ou de licença, mas tem outras que são rodízios. Não tem condições. A messe é grande, mas os operários são poucos. Eu acho que os trabalhos aí para Vossa Excelência são grandiosos. Algumas coisas eu acho que vale a pena ser priorizadas. Uma delas, ninguém está querendo ensinar Padre Nosso a vigário, muito menos tentar se intrometer nas questões administrativas. Mas, na época, quando eu passei pela SUB, uma coisa que surtiu um efeito bastante positivo é que nós marcamos uma reunião de coordenação. Primeiro, que nós não levávamos em consideração aquele dispositivo da lei, que é um absurdo, em que o subadministrativo é o responsável pela coordenação das coordenações. Isso é absolutamente fora de propósito, porque a condução da atividade fim do Ministério, a lei é muito clara a divisão. Atualmente, o Procurador-Geral tem um papel político-institucional, condutor do processo. O subadministrativo trata da operação, dos mecanismos internos. Agora, a atuação efetiva do Ministério Público se dá através da subjur. É lá que é o caminho. A primeira coisa que tem que se mudar é isso. Para que se possa, inclusive, ter reuniões semanais entre coordenações, até para discutir essa questão. É evidente, por exemplo, um arquivamento que fiz, e que agora estou reconsiderando a pedido da promotora, é que a colega passou tanto tempo, algumas vezes, passando pela promotoria de patrimônio público, só que quando ela fez aquele processo, que é igual ao do patrimônio público, que tem repetido, ela fez como defesa do consumidor, e realmente na defesa do consumidor não tem mais nada a ser apurado. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa mudar imediatamente. Volto a dizer, a messe é grande, mas os operários são poucos. Vamos. E ainda esgotando o tema, tem uma outra situação, viu, Excelência? Tem uma situação de que tem promotorias que devem ser inacumuladas. Como é que Vossa Excelência acha que eu vou dizer que eu posso acumular a procuradoria, por exemplo, da doutora Sandra Cal, se tem o mesmo volume que eu e se eu não dou conta da minha? Quer dizer, e tem colegas que por aquele plus a mais que ganha, se oferece, não cuida nem do dele, Excelência, e vai cuidar do outro. Então nós temos que declarar, na época que era coordenadora, podia, viu, doutora Aquino? Daí eu fiz uma exposição para a corregedoria, que as promotorias de meio ambiente, urbanismo, eram inacumuláveis. Com isso, acabou pelo menos essa situação de eu ganhar uns cruzeirinhos a mais e nem faço a minha, que eu já não faço, nem a do colega. Obrigada pela informação, pela dica, aceito e vou adotá-la. Declare lá, faça um ofício com a licença do subprocurador. Ah, sem dúvida. Não dá, Excelência. Vamos à leitura da ordem do dia. Há um procedimento interno 562539-2012, que é a propositura da instauração de processo administrativo disciplinar em face da excelentíssima senhora doutora Elisa Helena de Souza Nobile. Já foi encaminhado cópia a todos os conselheiros. Alguém gostaria de se manifestar? Todos de acordo? Sim, Excelência. Sim? Então, sim, pela instauração, então, do processo administrativo disciplinar em face da excelentíssima senhora doutora Elisa Helena de Souza Nobile. Assim, aquele processo foi encaminhado, né? Sim, sim, processo. Sim, exatamente. Não, isso eu já vi.
Discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. Pela ordem, os processos com vista ao Dr. Nicolau Libório dos Santos Filho. Eu vou chamar o que não está com destaque. É o processo 39040-2011. Já está. Pois é, eu só vou declarar, porque os outros dois estão com destaque. Então, pelo arquivamento do processo 39040-2011. Processo com destaque. Eu chamo o processo 2849-2008, interessado Valmir de Souza Delgado. Vossa Excelência, com a palavra. Doutora Maria José. Como eu não consigo abrir aqui... Esse primeiro é que é a DIN. Excelência, é o seguinte... eu escrevi aqui, ainda bem, no papel, que agora eu não consigo abrir, mas é ausência da atribuição do Conselho Superior do Ministério Público para arquivar a representação por ADI. Esse posicionamento já foi firmado aqui na sessão anterior. E também a interpretação equivocada que é feita do inciso, Vossa Excelência tem conhecimento, que presidiu a sessão, do inciso 17 do artigo 43 da nossa lei, que ali diz claramente, e é o dispositivo citado no parecer que vem elaborado pelo GAGE para arquivar e encaminhar, quando ele diz no artigo 43 que 43 diz que compete ao Conselho Superior do Ministério Público. No inciso 17 diz homologar promoção de arquivamento. Nesses casos, seu voto é pelo não conhecimento. Não conhecimento, a exemplo do que foi feito, nós já fizemos aqui repetidas vezes em sessões anteriores. Certo. Doutor Nicolau Libório, com a palavra. Seria pelo não conhecimento o voto da doutora Maria José Nazaré. O senhor mantém o seu? É o primeiro esse, mas está no outro. Mas eu não consigo. Você está precisando de um socorro. Para logar se não der errado. Aquilo que eu falo. Já está arquivado? Excelência, me desculpe e permita, mas esse é o número 1, não é o da magistratura, Excelência. Esse é do controle de constitucionalidade. Ele está citando apenas um exemplo. Apenas um exemplo. Ah, sim, pensei que esse é outro, eu né? Não consigo abrir, não dá o meu. Aliás, eu tenho Não é nada aquela resolução. O primeiro é de São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é relacionado a uma suposta lei municipal. Inconstitucionalidade, uma né, exatamente. Mas acontece que não é questão de ser inconstitucional ou não constitucional. A lei não existia. Sem conexão. Essa é a questão. A lei não existia. Foi apurada e essa lei foi apenas uma denúncia falsa. Sim, mas o voto da doutora Maria José é que esse assunto não é da atribuição do Conselho. Sim, uma denúncia que uma lei... Já houve a manifestação. Aí vai, se apura e verifica que a lei não existe. Já houve a manifestação do órgão, mas o voto da doutora Maria José é que ao Conselho não compete arquivar ou não. Sim, uma lei inexistente. Uma representação uma lei que nunca existiu. Não, mas não é arguir inconstitucionalidade de quê, se uma lei não existe? Mas por isso que meu voto é de acordo com, eu concordo com o seu voto. Eu não coloquei nenhuma observação, porque eu entendi que não tratava-se de controle de constitucionalidade, se fosse, porque era uma lei que nunca existiu. Nunca foi uma existiu. denúncia, foi uma notícia de um fato inexistente.
e que o promotor foi verificar. Sim, mas a questão é o seguinte... Vamos fazer aquele raciocínio. Caberia ação civil pública? O voto da doutora Maria José, Nunca ela não está poderia nem entrando ter nessa sido questão do recebido, mérito. mas o promotor Se recebeu, deveria ou se não instalou. deveria entrar com a DIN. O que a doutora Maria José votou, a doutora Maria José Nazaré, é que ao Conselho Superior, não compete arquivar esses Excelência, autos. só me entenda, a doutora Marizé de Aquino me auxiliou. Vamos imaginar que a lei existisse. Aí eu concordo com a doutora Marizé Nazaré. Tudo bem, porque não caberia o conselho. Mas acontece é que o promotor procurou averiguar lá e a lei simplesmente nunca existiu. Então, como é que a gente vai analisar uma coisa inexistente? Excelência, minha discordância é pura e simplesmente, no final do voto do ilustre conselheiro relator, diz consupedâneo no artigo 43, inciso 17 da LOMP. E o artigo 43, nós discutimos isso da vez passada. Olha o que diz: pública. Homologará a promoção de arquivamento de autos de inquérito civil ou de peça de informação e, caso contrário, designará. Doutor Caio até naquela vez perguntou, e se a gente não arquivar, faz o quê? Outro órgão do Ministério Público para prossegui-lo ou ajuizar a ação civil pública. Só cabe para ação civil pública. Caberia peça de informação? Não consegue. Caberia peça de informação? Sim. Sim, né? Mas se fosse referente à ação civil pública, sempre. Se olha, não for eu vou falar uma referente... coisa, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não sei não. Eu estou no conselho há 10 anos. Isso. Nós vamos ter que levantar tudo isso aí para trás, como diria Odorico Paraguaçu, para trás mente, porque está 5 tudo anos errado. só. Porque os atos Eu cometi administrativos muitos foram erros durante revistos esses anos 5 todos. anos. Eu e todos, quase todos, com exceção do novo conselho. Vossa Excelência mantém seu voto? Mantenho. Vamos, como vota o doutor José Roque? Excelência, eu acho que Um destaque. é um tema bem interessante. Eu acho também que Porque, merecia ser aprofundado. Ele tinha Que um eu lado, entendi que tem uma representação absolutamente vazia, sem que com isso configure uma denúncia vazia de contrato de locação. Não vamos confundir as coisas. Não, mas por outro, só um minuto, só para esclarecer. É uma DIN inexistente. Agora, eu acho que não muda a figura. Exato. O voto da doutora Maria José Nazaré, sem adentrar nessa No questão, mérito, não muda. não pode mudar. Porque A pergunta é, o Conselho tem atribuições para, em qualquer situação envolvendo a DIN, em qualquer situação, inexistente ou existente, etc. envolve a DIN, além de Mas que a DIN, Sim, mas o que motivou era uma possível existência de O uma... que motivou era uma fofoca. Foi o motor em questão. Pois é, a gente está perdendo muito tempo com fofoca. Eu acho que a gente não deve se manifestar. Fulano fez isso, um fato inexistente. Doutor Roque vota. Eu acompanho a divergência. Eu voto com o relator, é porque aqui está... Eu acho que não muda a figura. Meu procedimento, eu acho que não muda a figura. Também acho. Doutor Flávio Lopes. Doutor Evandro. Aprovado o voto do relator. Segundo processo. Processo 47004-2011. Doutor Nicolau Libório. Destaque da doutora Maria José Nazaré. Vossa Excelência com a palavra. Olha, eu só peço que os colegas, quando eu votar, sejam contra, porque senão eles vão estar concordando comigo quando eu votar essa mesma situação de uma forma diferente, para que o Conselho tenha coerência. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu conversei antes da reunião com a doutora Maria José Nazaré, e aquele assunto que eu falei ainda agora, inclusive, eu dei como exemplo a questão que chega a denúncia contra membro do Judiciário na Corregedoria do Ministério Público, se encaminha para lá. E ontem, por exemplo, eu recebi um expediente da... Aliás, não era nem da corregedora, porque quando eu encaminho eu assinando como corregedor a Corregedoria do Tribunal. Quando vem de lá, vem de ordem da corregedora, para que eu me manifeste querendo. Manifestar em quê? Se chegou à conclusão lá, se apurou, a resposta lá do magistrado foi no sentido de que estava tudo correto.
o que eu vou dizer mais? Não tem que dizer nada, tanto é que eu não disse nem no início. Mas eu chego a concordar aqui com a doutora Maria José Nazaré. Afinal de contas, a gente diverte, mas a gente tem uma profunda amizade e respeito, né? Porque, na realidade, quando eu me posicionei aqui, foi em razão de quê? Com relação à parte da magistratura, do magistrado, nada a apurar, mesmo porque não pode, nem deve, é claro. Não, é tranquilo, isso aí, tanto é que bate aqui, a gente encaminha. Várias situações já ocorreram aqui e a gente encaminha. Mas quando eu me manifestei pelo arquivamento, foi em razão de apuração feita pelo membro do Ministério Público, e então somente isso. Mas para não conflitar, porque na realidade, aqui no rótulo, né, vamos colocar aqui, na cabeça, faz referência a magistrado, então evidentemente que não é por isso que a gente vai divergir. Eu termino por concordar e não conhecer. Aí eu concordo. Não conhecimento. Ele retromarchou o seu voto pelo não conhecimento. Como voto, Dr. Roque? Estou tentando entender o caso, por que apareceu a figura do juiz. Não, porque a denúncia, Foi um erro, porque não tem nada a ver com o juiz. Só para entender o seguinte, supostamente, foi por equívoco que foi colocado o nome do juiz, mas não tem nada a ver. O fofoqueiro de plantão denunciou o juiz que ele não fiscalizava. Entra o Ministério Público e faz essa fiscalização e constata que é fofoca. Mas a denúncia veio. Quando chega aqui, o promotor analisa o seguinte, na origem é analisado o seguinte, o nosso membro atuou. Ele fez a parte dele. Mas na origem da fofoca era contra o juiz. Por que eu vinha... Exato, queriam que o juiz fosse fiscalizar os bares. De não cumprir. Fiscalizar os bares. Mas o membro do Ministério fez lá o seu trabalho e constatou que aquela denúncia simplesmente era totalmente improcedente. Mas, de qualquer maneira, a fofoca original era contra o juiz. Quando foi analisada aqui, é no sentido de quê? De que o membro do Ministério cumpriu a sua parte e, por isso, constatado que não havia irregularidade, porque aí o membro do Ministério Público também, ele poderia ter a sua parte de culpa, porque cabe a ele cumprir o seu papel, exercer a sua atribuição fiscal da perfeita aplicação da lei. E essa parte ele fez. Mas como envolvia a juiz, a doutora Maria Zé levanta essa situação, que a denúncia ou a fofoca original era contra o magistrado e não se pode conhecer aqui, evidentemente. É por isso que eu concordei. Eu acho que deu para entender, né, doutor Roque? Deu. Tranquilo. Com o voto do relator, todos de acordo pelo arquivamento. Pelo não conhecimento. Pelo não conhecimento, desculpem. Pelo não conhecimento. Processos com vista ao doutor Evandro Paz de Farias. Eu vou proclamar, doutor Evandro, os que não há destaque, e em seguida a gente vai a cada um com destaque. Processo 11.177/2010. Interessada Sandra Franco, OAB, São Paulo. Pelo arquivamento, todos de acordo, arquivados os autos. Processo 27.121/2011, parcelamento do solo, pelo arquivamento, todos de acordo, arquivado. Chamo o primeiro processo com destaque, é o processo 14.681/2008, violação de princípios administrativos. Destaque da doutora Maria José Nazaré, Vossa Excelência, com a palavra. O número é outro. Doutor Evandro é o primeiro, doutor Evandro, dos seus, tá? Trata de procedimento preparado. Posso até adiantar aqui. A possível prática de improbidade, doutor Isso. Evandro, esse mesmo. Irregularidade de material de expediente. Excelência, Excelência, eu O senhor Mário Jorge Corrêa, doutora Maria José, pode falar. Pode falar, doutora Maria José. esses processos aí não é um mérito, Excelência. Assim. Eu dificilmente, os conselheiros devem ter observado que eu não me manifesto quanto ao mérito de nenhum dos processos. Eu ainda estou na fase de tentar corrigir a forma, a norma. Esse processo que eu me referi aí, embora
não tenho a data, eu observei, foi esse, eu coloquei, dúvidas quanto ao cumprimento da resolução 548 e 23 do Conselho Superior. É porque foi um procedimento preparatório instaurado em 22 de fevereiro de 2010, a partir de uma distribuição, Excelência, pasme, de número 186 de 2008. Ainda há pouco nós falávamos da renovação. Esse não é nem renovação. Pelo que eu entendo, é o promotor novo que chega lá, encontra uma coisa paralisada, 9, 10, 11, 12, e instaura. Com 4 anos de atraso. Então, eu chamo a atenção para isso, porque afinal, do voto do relator, ele comenta que, e aí eu não entendi, que pela grande quantidade de feitos e procedimentos preparatórios, porque isso aqui é originário da promotoria de... É de patrimônio a promotoria público, que o doutor Ítalo ficou respondendo. E eu não entendi, que diz assim, Ademar ressaltou o promotor, o relator diz, olha, ele não cumpriu o prazo de 90 dias e nem prorrogou. Aí diz assim, mas ademais isso, o doutor Ítalo diz que apesar dos esforços envidados para manter todos, não sei o quê, há uma grande quantidade de feitos resultando em uma carga invencível de trabalho, que já foi comunicada à CAUPDC e à Corregedoria. E aí, o final, o conselheiro doutor Evandro pede, arquiva e manifesta para que seja informada a situação supracitada à administração superior. Aí eu não sei se é sobre a grande quantidade de processos ou se é sobre a administração superior, nessas alturas, envolveria a Corregedoria, para que também apure a do promotor, que ficou 4 anos lá, ou os 20 promotores, ou 36 que passaram nesses meses aí, e não fez nada. Essa é a minha dúvida. Você pode esclarecer? Eu gostaria de dar uma informação. Mas bora ver se, qual é o entendimento do correio uma informação do relator. Gostaria de dar Aí, para complementar. Sim, e a coordenação também. O entendimento da corregedoria. É preciso ver o seguinte, foi feita a comunicação pela doutora Maria José, há pouco instante, de que técnico já foi destinado às promotorias, mas foi destinado agora. Sim. É preciso que veja, o doutor Ítalo não é promotor da capital, é promotor do interior. Isso. Então, o que acontece? Várias promotorias aí, eu lembro, inclusive, promotoria da doutora Cláudia Dal, apenas para citar como exemplo, que ela foi colocada na secretaria, depois ela tirou uma licença para participar de curso, 2 anos, e durante esse tempo todinho que passou, a própria administração que assume essa culpa também, e quando eu falo administração, não é o doutor fulano, o Beltrano, é a administração como um todo. É que nesse tempo aí, a exemplo de promotorias do interior, é que passam promotores assim, aqueles de alta rotatividade. Passa hoje, some amanhã, passa hoje, some amanhã, e vai ficando. O que eu acho é o seguinte, é que o que fazer agora, tipo o Conselho Nacional fez outro dia, queria saber quem era o culpado da situação de Coari. Gastou uma dinheirama, formou comissão e chegou à conclusão que, pelo número de promotores que passaram, era difícil chegar à conclusão de quem era o culpado. E por isso arquivou. E por isso é que eu digo, eu como corregedor, sinceramente, eu não me sentiria à vontade simplesmente para pegar um Cristo lá, bom, é esse que vai pagar o pato. De jeito nenhum. O que eu estou vendo nessas situações, eu até antecipo já meu voto em relação a qualquer situação. A resolução 548. Se foi cumprido o objetivo, se foi cumprido, a não ser que haja uma inércia constatada realmente verdadeira, mas se a própria administração contribuiu, então nós vamos ter responsabilidade todos. Porque eu não me sentiria à vontade, sinceramente, de pegar, se eu vou escolher esse para pagar o pato. Eu gostaria de... Efetivamente, Excelência. Doutora Marizana. Algum culpado, porque como a rotatividade é muito alta, né? Sim. Nesses casos de substituição. Mas nesse caso eu acho que o doutor Libório tem muita razão, sim. Com a palavra, doutora Marizana. Eu tenho informação com respeito aqui à comunicação que foi feita, a coordenação, a corregedoria. Quando o doutor Ítalo assumiu esta PPP, para variar uma de patrimônio, ele fez um levantamento de 186 procedimentos que estavam justamente instaurados e paralisados com atraso. Em razão disto, ele pediu à corregedoria, a coordenação apoio.
E também houve uma reclamação ao mesmo tempo de alguém junto ao corregedor, e o corregedor se reportou também à coordenação para pedir essas informações, e eu prestei essas informações. E foi naquele momento foi solicitada a administração superior, e a administração superior enviou mais um técnico que ficou, tinha 2 servidores justamente para ajudar o doutor Ítalo. Ele teve uma produtividade boa neste tempo que ele esteve lá auxiliado. Ou seja, foi uma situação que já existia realmente, eu não sei por conta de quem, que eu não estava nem ainda coordenadora na época, não sei esses 4 anos aqui, mas quanto à passagem do doutor Ítalo, realmente ele fez este levantamento e foi fornecido este auxílio a esta promotoria. E era uma promotoria que estava há bastante tempo também sem promotor, porque é justamente a promotoria do doutor Edgar, qual se afastou, né, para a associação. Doutor Roque, com a palavra. Agora, quanto aos 4 anos, realmente, doutora Nazaré, eu não tenho a menor ideia do que sucedeu, só investigando. Na verdade, Excelência, eu já me manifestei em outras oportunidades a um tema muito parecido com esse. Na verdade, o tema é exatamente igual, ou seja, qual é o comportamento que deve ter este órgão colegiado diante dessas situações que se repetem. Aliás, vem se repetindo há bastante tempo. Eu não posso aceitar que a gente possa atribuir ao promotor de justiça a culpa exclusiva sobre esse processo. Talvez ele esteja dentro... ele é tão culpado quanto todos aqueles que passaram pela administração, pela corregedoria, pelas coordenações. Porque foi uma situação realmente, como disse ainda há pouco, a messe é grande e poucos são os operários. Nós passamos muito tempo por dificuldade. Situação igual a esta que vivemos hoje, ela é ímpar. Ela é ímpar. Pela primeira vez na história do Ministério Público, nós podemos dizer que, eu não sei um percentual, mas nós podemos dizer que as exceções são promotorias que não têm um programa de apoio, né? Em que o promotor tinha que, desde cuidar do protocolo até a posição final. Agora, veja que coisa injusta seria o chamar o doutor Ítalo à corregedoria, por si só seria injusto. Não, porque ele também estaria, porque ele foi... Pois é, mas... Não, deixa eu só completar. Pelo tempo que ele chegou lá. Exato, mas olha só. Dormindo, ele estava no interior. O colega passou pela promotoria de controle externo da atividade policial, que aquilo ali não era um piano, aquilo lá era uma tranqueira com inúmeros, mais de quase 2.000 procedimentos instaurados, uma geladeira ensaboada difícil de carregar. E o colega deu conta, tomou todas as providências, foi encaminhando, juntamente com a colega que está lá. Aí ele sai, vai para o coisa, encontra a mesma situação. É porque só chamam ele para quebrar a pedra. Eternamente aberto, não podem, porque aí se é um constrangimento que se causa, porque se a pessoa vem ao Ministério Público, pede uma certidão aqui, aparece o nome dela no inquérito civil, isso é um constrangimento indevido. Passa um TAC, que aí pode ficar... Exato. Agora não pode passar 5 anos alguém respondendo um inquérito. Cadê a Santa Casa, rapaz? Não, a Santa Casa, deixa eu dizer, é interessante isso, já houve algumas insinuações a respeito disso. Aqui. Para ter uma ideia, a colega que estava na Santa Casa, que é a colega de associação, ela foi removida de lá também. Cuidava disso, que era a doutora Laís. Aí fica difícil. Para você ver, uma questão que eu apenas me coloquei à disposição. Eu não sou órgão de execução, gostaria de ser. Não, Excelência, a vontade permanece. A vontade permanece. Agora, a força sozinho, você não consegue carregar um caixão sozinho. Então vamos votar, então? Só voltando aqui, quero responder que a insinuação foi em razão a uma proposta que eu fiz aqui e eu não gosto de deixar isso aberto, não. Então, agora, doutora Kátia está assumindo, porque aqui trabalhar em equipe é difícil. Aliás, eu vou até deixar, depois da experiência de Santa Casa, deixar de fazer proposta. Eu acho que a instituição tem que constar na mesmice, né? Mas a doutora Kátia está assumindo. Nós já solicitamos cópia de um procedimento que foi aberto na Secretaria de Saúde. A associação lá está irregular. A ideia é destituir, mas não voltar, deixa eu dizer, o fechamento da Santa Casa também teve participação do Ministério Público.
Porque aquela Santa Casa não interessava ao Ministério Público. Aquele pardieiro em que as pessoas morriam, eram maltratadas, que se chamava aquilo de hospital, aquilo não era um hospital. Então, temos que tomar cuidado, porque nós lá atrás dizíamos, Santa Casa não tem condições de funcionamento. Queremos a retomada de um hospital, mas de um novo hospital. Aquela Santa Casa tem que ser enterrada. Né? Realmente. Enterrada com 20 palmos de profundidade, porque no fundo, ela é coisa boa. Lá no fundo. Lá no fundo. Como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator. Relator. Acompanho o relator. Doutor Libório. Voto com o relator. Funciona bem, hein? Eu já fui lá. Doutor Flávio. Então, O relator não está claro isso, vai continuar. Se é sobre quem é. Se é para mandar lá para apurar o quê? Vai ser justo, até porque eu sou isso, se mandar. Que a coisa não está correta, não está. Culpa de quem? Não é responsabilidade de todos. Peraí, o relator. Isso. Mas o destaque... Peraí, não A entendi. chefia da administração, promotoria, por exemplo, é essa promotoria que o doutor Edgar se afastou e por esse tempo ficou paralisado. Isso, doutor. Muito bem. Então, o que se fazer? Concordo com o doutor Rocha. A coisa está, a gente precisa dar um basta. A doutora Maria Zé disse, olha, foi deslocado, agora foi designado, foram designados Todos. técnicos jurídicos, mas agora. Então, a partir de aí Mais técnico jurídico para horário noturno. Aí eu concordo com o doutor Rocha. Vamos estabelecer uma data limite adicional noturno agora. para a coisa ficar organizada. E quem daí para frente não concordar em entrar no esquema de padrão de organização, passar a ser responsabilizado. Mas a partir do momento, e como disse a doutora Maria Zete, foram deslocados, designados técnicos jurídicos. Agora, buscar o passado, eu concordo, a lei para mim é muito importante, mas desde que a lei não seja injusta. Doutor, eu Desde defendo. que a resolução, e outra coisa, a resolução foi feita por nós. Nós podemos, inclusive, eu até mostro, antes, nessa própria resolução 548, essa norma que fala do prazo, ela fala também de uma outra exigência que a gente revogou aqui, do Conselho Nacional. Ó, excelência. Não recordo agora, mas posso mostrar depois. Eu só para tentar ser coerente, para ser justa com a minha ótica de justiça, é que tem promotores que continuam seguindo e sempre cumpriram, tá? Do meio ambiente. Me desculpe, está aí um testemunho agora de uma técnica contratada, a doutora Larissa, lá com a doutora Delissa, e quando eu era promotora, e já tinha isso aí, o doutor Evandro também é testemunha disso. Eu acho que se eu não podia ficar no canto, eu tinha que pedir para sair. Porque eu pagava, enquanto eu estava ali, eu cumpria as minhas obrigações, como hoje cumpro os 50 e tantos processos que chegam para mim. Tá? No dia que eu não puder, eu vou chegar com a administração e vou dizer, vou colocar. Agora, enquanto isso, nós vamos ter 2 pesos e 2 medidas. Vamos ter os que cumprem desde que foi dado 1 ano e meio, 2 anos. Eu já estiquei meu prazo. Eu fui ver, o conselho passado, composto por maioria de vossas excelências, à época, deu o prazo de 2008 até 2009. E agora vai se dar novo prazo de novo. Me desculpe, para mim é ser injusta. Respeito a decisão do colegiado. Já manifesto contrário, excelência. Sim. Declaro, então, o julgamento por maioria com o voto do relator, doutor Evandro Paz de Faria, pelo arquivamento e encaminhamento. Os demais é o mesmo sentido, doutora? Doutora Maria José Nazaré? Os demais destaques é o mesmo sentido? Não, excelência. Vamos ver o seguinte, por exemplo. Deixa eu chamar então. Processo 1774-2010, procedimento preparatório, violação de princípios administrativos, Dan Câmara e outros. Vossa Excelência com a palavra, doutor. Olha que ele está meio perdido aqui, excelência. Só um minuto. É que a gente precisa chegar lá. 517 eu estou, acho que eu errei. Quanto Dan Eu estou seguindo a ordem aqui da pauta. Não, tá. É que Qual é agora... o número, por favor, excelência? Que eu me perdi. É 1774-2010. Da pauta. Excelência, olha, nós tivemos o primeiro, violação dos princípios. segundo é esse. Sim.
Agora, esse é o segundo, do doutor Evandro. O doutor Evandro, o segundo com estrela que tem aqui, é crítica da administração ambiental e IBAMA. É isso que eu estou. Não é esse, não. Não, não é esse não. Esse passou. Não, é outro. Esse As passou. partes é o... Encontrei. É exportar subproduto de espécie aquática, né? Não, é o outro, excelente. O doutor tem razão. É da Câmara, Maria do Socorro Major. E Major Adil, exatamente. Dúvida quanto ao cumprimento da resolução. Esse aqui, 548. excelência, um procedimento instaurado em 23 de fevereiro de 2010. A resolução diz que o procedimento que o promotor pode prorrogar de 3 para 6 meses. Então, quando ele arquiva como procedimento em 2012, É a mesma coisa. né? Realmente, efetivamente, para mim... Mas é o mesmo assunto do anterior, né? Uma outra situação, outro promotor, e eu vou sempre manter o meu voto dessa forma. Então, deixa eu proclamar o resultado desse segundo, doutor Campos. Eu acho que ainda tem uma discussão nesse tema que está em aberto. Ainda? Não, eu acho que o meu posicionamento é muito claro. Eu acho que o posicionamento do colegiado e da doutora Maria José, ninguém aqui está uma questão, todo mundo tem o maior respeito, inclusive pelo trabalho de educação da doutora Maria José. Ninguém está aqui falando disso. É que eu tenho certeza que o Libório, o desembargador Libório. Olha só. Excelência. Premonição. Não lhe desejo isso não, desejo coisas melhores. Ganhar na Mega Sena. Por exemplo. Mas na verdade é o seguinte, a gente precisa definir um tempo. Da mesma forma que eu não quero que o passado volte, eu não quero também deixar aqui uma resolução que pode se tornar inócua pela ausência de um prazo fatal diante das condições atuais que estão Mas isso colocadas. está aberto, excelência. Eu concordei com Vossa Excelência o estabelecimento desse prazo. Pois é, Agora, mas talvez nós tenhamos que sair daqui. Excelência, eu verifiquei isso agora e eu retiro. Excelência, Então pronto. Então pronto. Então tá certo. Tá nesse sentido, exato. Então pronto, então tá resolvido. Agora estamos no mesmo. Os outros dois. Pronto. E os outros dois. Isso. Os demais que o doutor Evandro vai registrar no site também, nesse sentido, todos aprovam com a remessa dos autos ao Ministério Público, é isso? De acordo. De acordo com aprovado. E o corregedor adotará as medidas lá. Não, eu sou muito claro, eu não escondo as medidas que eu vou adotar. Cada caso é um caso. Se for caracterizada a desídia, se apura. Não caracterizada a desídia, cumprida a finalidade, sinceramente não tenho o menor constrangimento de uma posição. Mas, doutor Libório, eu acho que talvez tenha que sair esta orientação do prazo. Mas é isso que eu estou concordando com Vossa Excelência. A partir de hoje, se vamos pensar se é 30, se é 60 dias, são 45 dias, vamos dizer assim, olha, a partir desta data, o Conselho não tolerará mais O descumprimento da resolução. Portanto, os aliás, encaminhamentos devem ser feitos. até agradeço a Vossa Excelência em compartilhar com a minha ideia, porque o problema é o seguinte: quando se quer a paz, não se provoca a guerra. Sim. Então, vamos exatamente partir desse princípio para a gente colocar exatamente a organização em tudo. Todo mundo se enquadrar. Olha, daqui para frente não está faltando apoio, a administração já destinou esses profissionais para ajudar, então vamos nos enquadrar. Exatamente. Doutora Maria, uma consulta. Esses processos que o doutor Flávio todos estão com destaque. É o mesmo assunto? Não, excelência, é uma outra situação de forma. Vamos lá. Esse agora, vamos para o meio ambiente, que tem mais uma situação. No meio ambiente, vocês veem que tem crime contra a administração ambiental. Destaque desse do meio ambiente, que é o do Pirarucu, como estava falando a doutora Maria José Aquino, o último, do doutor Evandro, o penúltimo, que eu digo aí claramente que contraria o assento número 9. Porque na lei de crimes ambientais é criminal. Sendo criminal, não pode ser conhecido aqui.
pelo Conselho, só se fosse a parte civil. Ele está sendo tratado como crime, referindo-se ao artigo tal, então, o que é para um é para todos. Não, doutor. Não. É no doutor Evandro. É o próximo do doutor Evandro, tá? Não, esses já foram julgados de acordo com... Como? Não foram não, Excelência. Esse é diferente? É diferente, Excelência. Então deixa eu chamar o processo. Processo 30.517/2011, parte interessada, IBAMA, doutor Evandro Paz de Farias é o relator. Destaque da doutora Maria José Nazaré. Vossa Excelência com a palavra. Ausência de competência do CSMB para apreciar nos termos do assento número 9, uma vez que se trata de crime descrito na Lei de Crimes Ambientais. Seu voto é pelo não conhecimento? Pelo não conhecimento, na forma do assento número 9 desse Conselho. Sim. Vossa Excelência com a palavra, doutor Evandro. Eu votei pelo arquivamento, mas nenhum problema. Rapaz, o reclamado é o Marco Valério, hein? Que a doutora... Marcos Valério? Não sei nem quem é. Mensalão? Do mensalão. Mas aqui Tá ficando chique aqui a coisa. Para o exterior, transportou subprodutos, escama de pirata. Uma besteira, escama de E pirarucu. o outro? Vamos olhar logo o outro que é. Você podia ao menos ver os destaques logo que é. Doutor, eu adoto o parecer da doutora Maria José. Então pronto. a Escama de reclamação pirarucu, do quê? não sei o que. Né? Exportar subprodutos. A única dúvida que eu tenho é que se o nome científico do pirarucu é Apapaima ou se é Arapaima gigas. Eu acho que é Arapaima. Rapaz. Era Paima. O senhor mantém seu voto? Não, ele Acompanha? Então, pelo não conhecimento. Processos com o doutor Flávio Ferreira Lopes. Excelência, ainda tem o último do doutor Evandro. Para aí, Doutor Excelência, eu acho que Mas você não- no pirarucu aí, no Arapaima gigas, Ah, ele precisa ser encaminhado ao judiciário para arquivamento. Excelência, a gente deve entrar De crime ambiental. sim, mas a questão aqui é só para... de Excelência, não acordo com o precisa assento. ser encaminhado, porque a Promotoria do Meio Ambiente, doutor Roque esqueceu, tem atribuição para atuar na Sim. esfera civil e criminal. Criminal. Então, se devolver para lá, Para a promotoria, a promotoria encaminha diretamente. Exato. Certo. Não, mas é exatamente isso que eu estava pensando. Pensei que a gente queria mandar lá para Não, o pagador de socorro. Esse último, doutor Evandro. No mesmo sentido, esse é porque denúncia de espancamento contra adolescente. De novo, doutor Evandro, esse é o assento número 9. É crime. O ECA também. O ECA tem algumas devia ter coisas mandado que pra lá, é ação civil, outras não é. Infelizmente, o doutor público aí não está aqui. A doutora Ionária testemunha que eu devolvi 9 procedimentos para ele direto, dizendo O que senhor não era do retomaste, doutor conselho. Evandro? O senhor Criminal retomaste também. no voto? É, Pelo não conhecimento e encaminhamento caminhamento ao... à infância e juventude, né? Já que tem menor pelo meio. Processo com o doutor Flávio Ferreira Lopes. Todos com estrela, doutor. Bem, esse doutor Flávio... Chama o primeiro, 30.038/2009. Não, não é. Não é o mesmo tipo. Esse. Olha, Excelência, é o primeiro. O primeiro que está na pauta. Pois é o primeiro que está na pauta. O primeiro da pauta é o processo 30.038/2009. Dúvida contra a competência. Dúvida. Olha, investigação contra o juiz de direito, doutor Cássio André Borges dos Santos. Esse, eu já faço questão de... Já foi apreciada essa questão pela Justiça. Já foi mandado isso aqui, foi um mandado de segurança, com orientação até da Corregedoria, para o promotor, doutor Marcelo, sustar tudo. Esse é o segundo processo sobre o mesmo tema que vem para o Conselho, porque o primeiro chegou na minha mão como secretário, eu devolvi para o doutor Mário Ipiranga, dizendo que ele não precisava se submeter ao nosso controle da legalidade, porque para que maior controle da legalidade? Porque o da própria Justiça. Certo. Sou pelo não conhecimento, Excelência, até para não ferir o 96, inciso 3º da Constituição, que não atribui competência ao Ministério Público para investigar magistrado. Eu só queria perguntar... Vossa Excelência mantém o voto? Eu queria perguntar só se já houve uma decisão nesse mesmo sentido como a doutora José está falando, aqui pelo Conselho. Pelo Conselho não, Excelência. Pelo Conselho não, mas houve, pelo na Judiciário. Câmara Reunidas, mandado de segurança foi concedido uma liminar. O desembargador Chalub concedeu para sustar o procedimento lá em Rio Preto da Eva. Veja como eu sei a história toda. Tá Rio aqui. Preto da Não, Eva o caso é esse mesmo. paralisou
A corregedoria, através do conselheiro doutor Libório, foi lá, orientou o promotor, à época, doutor Marcelo, que paralisasse até a decisão final. Saiu a decisão, foi votado o mandado de segurança, dizendo que não constituía, não era atribuição do Ministério Público, investigar juiz, não houve recurso, logo transitou em julgado, e aí surge o primeiro processo, eu devolvi como secretária, porque tinha uma decisão, e aí me deparo com o segundo, Excelência. Então, por isso, por coerência, isso já foi objeto de uma decisão judicial. E aqui o juiz... Doutor Flávio, com a palavra. Suposta a prática de improbidade administrativa. Eu não sei, Excelência. Eu posso ler aqui o relatório? Pois não, Excelência, com a palavra. O relatório é o seguinte: os presentes autos distribuídos da Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Preto da Eva versam o procedimento preparatório da Comarca de Rio Preto da Eva apurar a suposta prática de improbidade administrativa contra o juiz de direito da Comarca de Rio Preto da Eva, Dr. Cássio André Borges. O meritíssimo juiz de direito titular da Comarca de Rio Preto da Eva ingressou com mandado de segurança autuado sob o número 005293, dígito 4, o qual foi concedido no sentido de suspender em definitivo a investigação do presente objeto. A Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Preto da Eva decidiu pela promoção de arquivamento em obediência ao ofício 2401 de 2010, constando nos autos, com teor do acordo do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no sentido de suspender em definitivo a investigação, não mais competindo a Promotoria de Justiça prosseguindo a investigação. Aí por isso ele pediu o arquivamento dos autos. De os autos instaurados para apurar a improbidade administrativa do juiz. Sim. E o voto da doutora é pelo não conhecimento, é isso? Aí ele pediu o arquivamento, uma vez que ele não pôde alcançar a ação civil, né, por causa dessa definitiva, e eu concordei com o arquivamento. Esse Já meu houve voto. uma decisão judicial dizendo, e não houve recurso. Porque a intenção era de uma ação civil por improbidade. Entendeu? Mas aí não foi alcançado porque ele entrou com mandado de segurança e trancou. Que o Ministério Público foi voto vencido nesse acordo. Não é questão disciplinar. Tá? Não é crime. Mas o Ministério Público é indivisível, não recorreu lá na Câmara Reunida quando do julgamento disso. O processo que é igual a esse. Mas aí ele não atingiu o objetivo porque foi trancado por uma mandado de segurança. O objetivo era uma ação civil. Era uma ação civil. Era uma ação civil. O objetivo do procedimento era uma ação civil. Sim. Eu acho que... Eu não sei, então tudo bem, eu fico na dúvida agora. É uma ação civil por improbidade administrativa. Seria uma ação civil pública. Agora a pergunta é... Embora a decisão do aí tribunal, o Conselho arquiva, dizendo que o não Conselho temos arquiva. atribuições, aí nós arquivaríamos com a decisão do tribunal? Porque as investigações feitas foram trancadas. Até as peças de informação, desde que se destine uma ação civil, também são arquivadas aqui. Certo. Seria com ação civil. Sim. Na verdade, assim, eu tenho muita dificuldade... Mantenho a minha posição, mas aceito a ponderação. Com relação a isso, está perfeito. Eu voto com o relator. A situação é a seguinte... com o relator. Sem tomar conhecimento do que se tratava, é impossível de você dizer se aquilo era uma improbidade ou simplesmente uma investigação sobre o juiz disfarçado de uma improbidade administrativa. Mas a informação do promotor é que era improbidade. Não tinha no nada, mérito porque foi trancado através de uma mandado de segurança. Não dá para ter informação do mérito nenhum. Trancou no início. O que estava se investigando, exatamente, o que estava se investigando era improbidade. Era improbidade. Ato de improbidade, porque não chegou com o desfecho, não se sabe. Porque o tribunal vetou. Sim, mas o objetivo do procedimento era tipo trancar uma ação penal. Não era nada criminal, era questão de improbidade que ele estava investigando. É tipo um HC trancando uma ação penal. Pois é, Excelência. Mas aí eu digo, o Ministério Público não recorreu. Mas o próprio promotor está dizendo isso. Eu não posso questionar. Eu digo a decisão judicial. Por isso que o promotor aqui arquivou. Porque é o seguinte... perdeu o objeto. Vamos lá. O melhor foi trancado. O que eu quero dizer da minha dúvida é o seguinte: eu posso, sob a máscara de uma investigação de improbidade administrativa... Cometeu a improbidade administrativa. Exato. Investigar, na verdade, algo que é uma infração administrativa e não uma improbidade.
né? Mas eu tudo concordo, isso aí eu acho. restou prejudicado porque o tribunal exato. mandou Não, trancar. Discussão em tese, discussão em tese. Sim. Sim. Porque o promotor estava no exercício Então, da por atribuição, maioria, voto do relator. por maioria, todos de acordo com o relator? Por maioria, com voto do relator, pelo arquivamento. O próximo, Esse é o segundo processo sobre isso, de novo a dualidade. o próximo processo 11.368/2011, procedimento preparatório Mas só hospital. é o segundo processo do mesmo caso? Que Sobre chegou? o mesmo caso, que eu devolvi para o doutor Mário Piranga e veio de novo. Não sei como é que brota o processo sobre o mesmo tema. Pois Não, é. eu acho que no caso dela não veio ao conselho, né? Mas olha só, Veio. o conselho não tem como controlar isso. A parte interessada, Só se for memória RAM. a parte interessada é Ademar Carlos Augusto. Vossa Excelência, com a palavra, doutora Maria José Nazaré. Qual é esse, doutor? É o processo 11.368/2011, é o segundo da pauta. 368. Aí eu já pedi para alterar a pauta, a doutora Ionara já levou as nossas coisas para o DETIC, mas nós não conseguimos. Grande Sim, o coisa. segundo que está aqui na minha relação é o processo 515827/2012. Dificuldade de verificação da Eventual documento da deficiência no atendimento da Fundação Centro de Controle de Oncologia. Assim, excelência, Esse aí tem a resolução 548, mas eu não posso sequer afirmar que cumpriu ou descumpriu, porque, de novo, pedi encarecidamente aos senhores conselheiros que conversem com seus assessores, colaboradores, para que coloquem data. Sem data não dá para saber nada. Vossa Então, Excelência pode ausência de esclarecer? datas, é isso. O relatório é inconclusivo, não diz. permite maiores... Não, aqui é o seguinte, eu posso ler o relatório, senhor? Pois não, Excelência, com a palavra. Presentes ao distribuída a 57ª Prodedi, que versa sobre a representação do senhor Carlos Eduardo Gomes Ponte, onde informa que seu genitor, o senhor Francisco Carlos de Souza Ponte, era paciente da FECOM desde 2008, vindo a falecer na data de 4/12/2010 por falta de medicação, exames, leito na UTI e descaso dos profissionais da Fundação SECOM. A 57ª Prodedi, que oficiou a Suzana afirmando de prestar esclarecimento sobre a reclamação do requerente. Em resposta, informou que foi instituída a sindicância mediante portaria 024/2011, Fundação SECOM, para apurar tais denúncias, onde foi encaminhado posteriormente o relatório final da conclusão da sindicância, informando que todas as condutas adotadas estão dentro dos parâmetros consagrados na literatura médica, não havendo nenhuma evidência de negligência médica no entendimento ao senhor Francisco Carlos Ponte. Contudo, existiram entraves na natureza administrativa, organizacional e de comunicação funcional que, apesar de não terem contribuído para o óbito do paciente, com certeza ampliaram a angústia e o desconforto familiar naquele momento. Diante do exposto, aqui com a gestão de Prodedi, que promoveu pelo argumento de autos, uma vez que a falta de itens básicos à estrutura da Fundação SECOM já é matéria de igual teor de natureza jurídica no objeto de advimento de ação civil pública sob o número 013.887, em trâmite perante a primeira vara da Fazenda Pública Estadual de autoria da 54ª Prodedi e de autoria da 56ª Prodedi. A ação civil pública sob o número 0236854, também em trâmite na primeira vara da Fazenda Pública Estadual, que trata a irregularidade da prestação de serviço da Fundação SECOM. Por isso, ele pediu o arquivamento no caso desse cidadão e eu acompanhei. Excelência, as dúvidas são, é um PP, é um IC ou é uma distribuição? Nós não sabemos. Excelência. A data que iniciou, doutora Natália, doutora Mazé, deixa eu terminar, só para ver se a gente consegue entrar em sintonia. Veja só, não tem como saber pela leitura da peça quando começou. A senhora vai pedir vista? Eu posso... Não, tá aqui, eu Não, posso queria esclarecer, tá aqui, pedir, ó. eu queria de novo reiterar solicitação, o conselheiro doutor Flávio, se for o caso, eu até ajudo a pessoa que faz isso, orientar para Não, que por coloque isso que eu datas, falei para a senhora, se nós tivéssemos um assessoramento diretamente do Vossa Excelência sabe que eu COI, vivo lutando por isso, Aí, não foi possível ainda. ficaria tudo igual, todas essas dúvidas. Mas Inclusive eu digo às vezes para ela, até eu disse para ela, já orientei inclusive lá a assessora. Olha, vocês colocam as datas, todas as datas, façam um relatório bem minucioso sobre o assunto. Doutor Flávio, o senhor me permite? Pois não, Pedro. O senhor faz o seguinte relato. Foi uma representação de Carlos Eduardo Gomes Pontes, datada
vindo que veio falecer no dia 4/12/2010, um representante. E o procedimento foi portaria 024/2011. Ora, se nós tivemos uma reclamação em 4/12/2010, é claro que iniciou-se em 4/12/2010. E a ação que tramita é uma ação que data De de 2005, 2005. Excelência. Na verdade, Eu tenho o até promotor dúvida se é aqui não verdade era que eu durei nem para isso. ter recebido, porque já Tinha uma ação, uma ação, já estava a matéria subjúdice, quando chegou esta nova reclamação. E como eu estava na coordenadoria, Mas instaurou-se e quando ele descobriu que já tinha, ele mandou arquivar. Foi, exatamente. Nós temos Exatamente. várias reclamações quanto à Exatamente. questão de remédio, falamos, está subjúdice, e às vezes... É por isso que tem que haver esses controles, né? O cara já sabia que tem uma ação, até o cara não instaurou. Não, mas não houve Excelência. problema nenhum, porque o promotor, ao tomar conhecimento que já havia, é só Arquivo, Excelência. O artigo 5º diz que ele não precisa sequer vir para o Conselho. Ele arquiva pela existência de uma ação. Não vem, ele arquiva de plano, lá mesmo. É desnecessária a homologação. Quando o coordenador podia indeferir, eu indeferia de plano isso, porque já tinha uma ação. Então, essa é a dúvida. Deixa eu olhar as outras, que eu tenho cópia aqui. Bem, nesse caso, a resolução... Vamos votar esse então. Como relator. Com relator, doutor Roque? Com relator, doutor Libório? Relator. Doutor Evandro? Por aprovado o voto do relator. O terceiro, processo preparatório, saúde também, a parte interessada, Maria Ivone de Oliveira. Excelência, eu acho que todos os casos agora, basicamente, não é um cuidado que deve ter, talvez a assessoria do doutor Flávio, de colocar as datas. As datas, só porque a isso. gente tem muita dificuldade. Aí perde um pouquinho o sentido da sessão, a gente fica aqui procurando no processo em que data aconteceu. Exatamente. Não é? Exatamente. Não, mas agora estão colocando, até porque esse aqui já tem até aqui a data, né? Esse de 2011. Esse aí é Maria Isabel, Excelência. Maria Ivone de Oliveira. Negligência de enfermeiros do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Este é o assunto. Esse aí. Excelência, no meu aqui o seguinte, Eduardo Ribeiro, Maria Isabel Arouxa, por isso Ivone Machado, Movimento Maré, não sei o quê. Aqui, de novo, são as datas. Em termos de datas aqui, a doutora Maria Zequina é bem melhor do que eu, mas o que eu leio é que foi um ofício 2 de 2011, e aí depois, falando alguma coisa da equipe plantonista de junho de 2011, promoveu o arquivamento, mas instaurou o prazo, e eu não sei se é um procedimento preliminar, não tem nenhuma referência se é um inquérito civil que pode durar muitos anos. Aí a única coisa que eu posso fazer é vir solicitar explicações aqui. Certo. De novo, Vossa pedido Excelência pode reiterado esclarecer? para que seja feito O relator com a um palavra, relatório para dizendo esclarecer. essas coisas. Bem, inicialmente foi uma portaria 019/2011, datada de 24 de agosto de 2011, instaurar procedimento preparatório. E ele encerrou em 20 de 11 de 2011. Dentro do prazo. Dentro do prazo, Excelência. Então pronto, Aí, encerrado. perfeitamente, retiro. Entendeu? Já me esclareceu, Excelência, eu não discuto mérito. Com voto do relator. Seria evitado se não houvesse. E o próximo é Sky. Processo 47138/2011. De novo, somente datas, Excelência, mais nada. Vossa Excelência com a palavra, doutor Flávio. Esse aqui é É da informação, né? Peças de informação. É a história da Sky lá. Bem, isso aqui foi, inclusive, ele veio oriundo da Procuradoria da República, que eles distribuíram para cá, e vieram para... Isso. Não, Aí o promotor recebeu... O cara assinou um combate, aquele combat, que é o Ultimate Fight, o MMA. Ultimate Fight, no MMA, isso. Só que ele acabou recebendo outro tipo de agarra-garra. Fight. Diz que era Outro uma- fight. Outro fight. Mas ele foi ver o combate. Oi, a gente está discutindo isso aqui, o Maninho? pior é que, como diria o caboclo, o pior é que ele preferiu
O combate. O combate. Ah, O pior é que ele convidou a família, comprou salgadinho, todo mundo. Aí tá agora, todo mundo meu na filho, sala quando começou o combate... a sogra desmaiou, todo mundo passou Bem, mal lá. aqui Isso a tá doutora... acontecendo no Maitá, hein, Sérgio? Só questão de data, Oi, viu? não, e o Maitá? A doutora Maria José Aquino recebeu como coordenadora no dia 9 de dezembro de 2011, remetendo para... então no tá prazo, no não, tá no prazo, prazo. Tá no prazo. 2011, E foi assim, rápido. arquivou quando, Excelência? Ele foi arquivado no dia 11 de janeiro de 2012. No prazo, Excelência. No prazo, todo- Por tratar-se de direito individual disponível. Rápido. Esse aí, Tô- Nocauteou esse aí foi... Todo de acordo, aprovado. Como é que diria aquele golpe? Pior. Só, excelência. Só. Obrigado, doutor Flávio. Só teve algo Foi pior. nocaute esse. Não, teve Nocaute. pior. Foi quando ela exigiu que ele fizesse a mesma coisa. Aí Não dá. morreu, Manel. Processo... Aí ele dizendo, essa luta eu não tenho. Excelente. Agora, vamos orientar o pessoal. Talvez isso tem que, não precisa nem passar na coordenação, né? passa mais É o fim da picada, um caso. Não, ficou um século lá no MPF. Não. Não foi esse? Não, né? Foi, Esse foi. que foi pro MPF. Foi pro pro MPF. foi Foi pro MPF? Sim. Veio do MP. Veio do telecomunicações. MPF, para Todo coordenador. respeito. Que era telecomunicações. O MPF Era telecomunicação. veio a aparecer que era a atribuição do MPF. Processos com vista à doutora Maria José Nazaré, Agora sim, todos sem quando o cara botou destaque, toda- aprovados com o voto unanimidade. da relatora. Processos com vista ao doutor Públio Caio Bessa, prejudicar tendo em vista as férias do conselheiro. O Caio está ausente, mas tem um que demonstra de novo aquela necessidade da gente organizar como secretaria. Tem um recurso, em vez de vir para o conselho, deveria ser para o colégio. É contra uma decisão do doutor Damasceno no exercício da Procuradoria-Geral. Então, por falta de triagem, a gente está recebendo aqui assim tudo. É. Algo mais a tratar? Não, excelência. Declaro encerrada a sessão do Conselho Superior do Ministério. Chega da câmera.